Bem-vindo, aluno, bem-vinda, aluna que sempre acompanha as nossas aulas aqui nesse canal. Você que acompanha as nossas aulas de hebraico bíblico, a partir de agora nós vamos ter aulas de grego bíblico. É isso mesmo, aulas para que você consiga compreender o Novo Testamento na língua que ele foi escrito, o famoso grego koiné. E nessa primeira aula nós vamos começar a falar um pouco sobre a história do grego. Vamos aprender sobre quais são os vários tipos ou estágios da língua grega e, propriamente dito, vamos falar um pouquinho sobre o grego koiné. Quando nós falamos sobre a língua grega faz parte de um grupo ou de uma família de línguas conhecida como família de línguas indo-europeias. Por que família de línguas indo-europeias? Os indo-europeus foram um grupo que entraram na Grécia por volta do terceiro milênio, ou seja, por cerca de 3.000 anos antes de Cristo, e que introduziram alguns dialetos um pouco diferentes do que aqueles que eram falados naquele período. Dentre esses dialetos, nós vamos conhecer uma forma que é chamada de dialeto ou grego pré-homérico. Por que grego pré-homérico? O grego pré-homérico ele começa por volta de 1000 a.C., ou seja, 1000 anos antes do nascimento de Cristo, e ele está muito ligado à fala que nós conhecemos hoje de grego clássico. Dentro desse grego pré-homérico ainda estava de forma rudimentar se formando a estrutura da língua grega clássica. Quando nós entramos no ano 1000, data-se de cerca do ano 1000 a.C. até o ano 330 a.C., vai entrar em cena o grego clássico num período que vai ter vários dialetos diferentes. Dentre esses dialetos nós vamos ter o dialeto eólico, o dialeto jônico, o dialeto dórico e um dialeto que vai dar origem ao dialeto do grego koiné, o grego do Novo Testamento e também da Septuaginta. A Septuaginta é a tradução dos livros hebraicos do Antigo Testamento para o grego, que é o ático. Esses são as quatro formas mais comuns do grego clássico. O que vai ter de importante no grego clássico? Dentro do grego clássico, os autores, principalmente os autores atenienses famosos, aí você vai lembrar de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, dentre outros, assim como Homero, eles vão escrever utilizando o grego clássico, dentre esses quatro dialetos, utilizando um ou outro, uma mistura de ambos, e esse grego ele vai se diversificar por todo o Império Grego. Porém, quando surge uma figura famosa de um imperador chamado Alexandre o Grande, ele que falava, de acordo com os eruditos, com os estudiosos, ele que falava grego ático, Alexandre o Grande, com as suas conquistas, quando o Império Grego ele começa a se expandir, ele começa também a inserir algumas questões linguísticas de outros povos. E aí surge uma transformação, uma evolução do grego ático, que é o grego koiné. Por mais que muitas pessoas falam assim, o grego koiné ele vai surgir no ano 330 a.C., que é justamente quando inicia as conquistas de Alexandre o Grande, e ele vai durar até o ano 330 depois de Cristo, que aí vai ser quando vai iniciar a cristianização de todo o Império Romano com Constantino. Mas primeiro vamos falar um pouco sobre o grego koiné. Esse grego koiné, por mais que muitos consideram como um grego vulgar, mas na verdade ele não é um grego vulgar. Ele é um grego que vem do grego ático, ou seja, vem desses gregos clássicos, desses dialetos clássicos, e ele vai pegar um pouco do que tem de idiomatização de outros e de outras línguas, de outras nações. Por quê? Porque o Império de Alexandre o Grande começa a crescer de forma significativa. Dentro do grego koiné vão ter algumas separações. Hoje eu não posso falar que o Novo Testamento ele é escrito apenas numa forma de grego koiné. Por quê? Porque eu vou conseguir identificar apenas o Novo Testamento um grego mais vulgar, uma linguagem quase que semítica, principalmente próximo, com muito hebraísmo, arameísmo, puxando a linguagem do Antigo Testamento. Eu vou conseguir verificar um grego que é um grego mais literário. Esse grego mais literário ele vai trazer alguns aspectos que são bem mais formais do que o grego vulgar, e eu vou conseguir verificar outras formas de grego koiné. O grego koiné ele é uma linguagem que possui muito aticismo. O que é o aticismo? Lembrem-se que o grego koiné ele veio do grego ático. Então, muitas palavras, muitas expressões que eram utilizadas no grego ático continuaram sendo utilizadas no grego koiné.
Para fechar nossa aula, vou falar de mais 2 outros estágios que sucederam o grego koiné, que fica mais para a base de conhecimento, mas eles não vão ser abordados ao longo do nosso curso de grego, porque o foco é o grego do Novo Testamento, o grego para ler os livros da Bíblia do Novo Testamento. Depois que passa o período do grego koiné, por volta de 330 d.C., quando surge a figura do imperador Constantino, a cristianização do Império Romano, vai surgir um grego chamado de grego bizantino. Alguns consideram até como grego eclesiástico. E faz sentido ser considerado como grego eclesiástico por causa do domínio que a igreja cristã passou a ter com a entrada, com a chegada de Constantino. Esse grego, ele é o grego sob o qual muitos manuscritos ou cópias de livros do Novo Testamento foram feitos. Então, quando você for verificar estudos de manuscritos, boa parte de manuscritos gregos foram escritos no grego bizantino, que seria essa evolução do grego koiné. O grego bizantino vai durar até por volta de 1453 d.C., quando ocorre a entrada ou invasão dos turcos no Império Grego, e essa invasão dos turcos no Império Grego, principalmente em Bizâncio, vai fazer com que o grego bizantino, ele venha meio que se dissolver ou se espalhar. E com isso vai surgir o grego moderno, que é o que é falado até os dias de hoje. Na próxima aula, nós vamos falar um pouco sobre as vogais gregas. Professor, por que nós não vamos começar pelo alfabeto, de forma geral, pelas consoantes? Na aula que vem vocês vão entender o porquê que nós vamos começar pelas vogais gregas e não pelas consoantes. Aguardo vocês, um abraço e até a próxima!